Olá pessoal, meu nome é Eberton Marinho, sou professor do IFRN de Campus Camguaretama, estou ministrando a disciplina de Autoria Web e hoje estou fazendo uma videoaula, né, para a criação de um site. O site que a gente vai criar é um site espelho do IFRN, então a gente vai se inspirar no site do portal do IFRN para fazer um igual, certo? Com pelo menos uma boa parte das funcionalidades que ele já tem. Tá? Então, para começar a fazer o site, né, antes de tudo, eu tenho que começar a imaginar ou agrupar, né, imaginar como é que eu vou agrupar os elementos que existem aqui no meu site. Então, eu tenho que aprender a classificar e agrupar, né? Como a gente está utilizando um site base aqui já para fazer o nosso, então essa classificação e esse agrupamento já foi feito. Então, o que a gente precisa fazer agora é entender como é que isso foi feito, né, para começar a fazer o nosso. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou dar um print screen aqui nessa tela para riscar um pouquinho, né? Olhando para a página inicial aqui do IFRN, né, a gente consegue ver alguns agrupamentos aqui bem nítidos, né? Então, eu vou usar aqui uma caixinha. Acho que a caixinha aqui dá para. Pronto, essa caixinha aqui tá ok. Então, vou fazer aqui alguns agrupamentos, né? Como assim agrupamentos, né? Então, a gente percebe de cara que, por exemplo, aqui, né? Quem fez o design do FRN, ele agrupou aqui nessas coisas que tem aqui, que eu coloquei nessa caixinha, e essas outras coisas que tem aqui embaixo, certo? O que tem aqui dentro dessa caixinha, né? A gente consegue ver que, por exemplo, tem mais uma coisa aqui que está agrupada e outra coisa aqui em cima que está agrupada também. E dentro desse agrupamento, né, daqui de cima, a gente consegue ver já outros agrupamentos. Opa, era para ter deixado a caixa aqui. Então, faço de novo. Então, a gente consegue ver aqui o agrupamento, né? Aqui. E dentro desse agrupamento, opa, e dentro desse agrupamento, deixa eu ver se eu consigo. Ok, dentro desse agrupamento aqui de cima, eu ainda tenho outros agrupamentos, como por exemplo, né, a gente consegue ver aqui que parece ter uma divisão clara do lado esquerdo e do lado direito. Então, vou dividir aqui lado esquerdo e lado direito. Ok? Esse agrupamento aqui que eu estou mostrando aqui, a gente pode chamar ele de cabeçalho, certo? Então, a gente pode chamar ele de cabeçalho. Cabe. E esse outro aqui a gente pode chamar de conteúdo, tá? Esse conteúdo também ele vai ser dividido em outras partes. Então, voltar aqui para o site do IFRN, certo? A gente pode ver aqui, ó, que além desses dois agrupamentos, né? Eu tenho um agrupamento aqui de notícias, eu tenho um agrupamento de processos seletivos, conheça nossos cursos, conheça nossos campi, IFRN números e o rodapé, tá? Então, com esses agrupamentos a gente vai começar a fazer o nosso site, certo? Entendido isso, né? Vamos lá para o nosso site. Então, vou aqui, eu já criei uma pasta, portal IFRN, certo? Eu vou criar aqui um arquivo chamado, não aqui, quero criar aqui, portal ifrn.html. Junto a esse portal, eu também vou criar um arquivo portal ifrn.css, que é onde eu vou colocar todo o meu CSS. Aqui no portal IFRN HTML, né? Eu já, para poupar meu tempo aqui, eu uso aqui, né? O auxiliar aqui do meu VS Code, certo? Ele já monta o código para mim. Eu já vou iniciar aqui com HTML definindo a linguagem, né? Vamos usar aqui a linguagem, obviamente, português, Brasil.
Além disso, né, eu vou mudar esse título aqui para ser Portal IFRN, Portal IFRN, ok? Além disso, né, esse viewport eu deixo, esse style sheet eu vou mudar, né, porque agora não vai ser mais main.css, é portal ifrn.css, é onde eu vou descrever os meus CSS, né? Além disso, certo, eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar, tá, vou logo abrir, né, aqui a página, aqui, portal ifrn.html, deixa eu abrir aqui. Portal ifrn.html, pronto. Nossa página está em branco, mas percebam que aqui, ó, Portal IFRN, tá? Vocês estão vendo que aqui tem um íconezinho, né? Então a gente vai colocar esse ícone, tá? É bem fácil fazer isso, certo? Para isso vocês vão pegar uma imagem do logo do IFRN. Aí vocês podem usar um site como esse aqui, Convert.io, certo? Que você escolhe uma imagem em PNG, no caso, se tem outros tipos de imagem, para ICO, aí ele vai converter, vai permitir que você baixe essa imagem em formato ICO, certo? Ponto .ico, e você vai poder inserir aqui no seu site. Então aqui, ó, tem um logozinho do IFRN, aqui não tem. A gente vai colocar o logo do IFRN, certo? Vou colocar aqui, né? Aqui em Hell vai ser icon, aqui vai ser imagem, imagem, e aqui vai ser, no caso, PNG mesmo. Aqui eu vou tirar esse screen e aqui eu vou colocar a imagem que eu vou utilizar, certo? Então vai ser img logo.ico, certo? Logo frn.ico. É esse aqui que eu quero. Logo.ico. Ok, então quando eu atualizar aqui, vocês já vão ver que apareceu aqui, ó, o símbolozinho do IFRN. Tá? A gente já tinha feito isso, mas não custa fazer novamente. Então, além disso, tá, eu vou utilizar alguns ícones de uma página que eu já passei em sala, né, que é desse fonte Elson. Então, para isso, né, eu preciso estar logado, tá? Porque eu vou fazer algumas configurações. Então, olha aqui, eu preciso estar logado, certo? Estando logado, tá? Eu posso vir aqui em Your Kits. E aqui está o kit gratuito, tá? Que eu vou usar, certo? Então, o que é que eu faço? Eu entro aqui, ele vai me dar o código, certo? Esse código aqui eu vou copiar, vou lá na minha página, aqui em cima aqui de script ou embaixo, tanto faz. Você vai colar, pronto. A partir de agora eu tenho como usar os ícones lá daquela página, tá? Eu estou utilizando os ícones em formato anônimo e vamos vir aqui para nossa página, certo? Aqui em portal ifrn.css, eu já vi, tá na página lá do IFRN, que a fonte que é utilizada não é a fonte padrão, eles definem uma fonte. Então, a gente vai logo colocar aqui no nosso body a fonte que a gente vai usar. Então, vamos colocar aqui fonte family. Fonte family, certo? Fonte family é Inter Sans Serif, ok? Então é essa fonte que a gente vai usar. Então, voltando aqui para o portal IFRN, né? Tendo em mente lá aquelas configurações que a gente fez, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar começar a criar um div dentro do outro, e esses divs eles vão servir para agrupar, certo? Agrupar as nossas informações, ok? Então, eu vou colocar logo um div aqui para o cabeçalho, certo? Vou colocar aqui div ponto. Aí eu posso fazer esse esquema aqui, ó. Deixa eu colocar só o div mesmo. Div
certo? Dentro desse div, eu vou colocar div.cabeçalho. Depois eu vou criar o CSS para esse cabeçalho, certo? Então, vou voltar aqui. Então, dentro desse cabeçalho, tá? Que vai ter um cabeçalho aqui. Dentro desse cabeçalho eu vou colocar duas outras coisas, certo? Dentro desse cabeçalho, tá? Então, eu vou ter uma coisa aqui que eu vou chamar de logo, tá? E dentro desse logo eu vou colocar uma imagem, um texto. E eu vou ter uma outra parte aqui que eu vou usar com o nome de rede busca, certo? Então, aqui eu vou ter o cabeçalho, certo? Então, dentro desse cabeçalho eu vou colocar outro div, que eu vou chamar logo ifrn, certo? Aí dentro desse logo ifrn eu vou ter mais dois divs, um div para imagem e um div para aquele textinho lá que vai aparecer. Então eu vou ter um div aqui, certo? Onde eu vou colocar uma imagem, img, que img é essa, né? Tá aqui source, e o source eu vou procurar por imgs barra, vou colocar isso aqui, logo ifrn, só logo ifrn. Tá? Vou colocar um alt aqui também, logo ifrn, ok, fechei minha imagem, tá? E eu vou colocar um div aqui também para colocar um textinho, certo? Vou colocar aqui um texto, esse texto vou colocar dentro de um P. Que texto é esse? É esse texto aqui que já está aqui, eu só vou pegar ele. E para ficar igual a uma quebra aqui, tecnologia em, né? Então, vou vir aqui, Rio Grande do Norte, que... Tá, ele não pegou tudo. Pegou. Pegou. Ok, ele dá uma quebra em, né? E, então, vou colocar aqui um BR para dar uma quebra de linha, certo? Vamos ver como é que ficou, né? Lembrando que essa aqui é a página do DFN, essa aqui é a página que a gente está criando. Ok, então ficou aqui bem desconfigurado. A gente vai configurar, né? Isso aqui. Então vamos configurar isso aqui. Eu vou vir aqui para portar FRN. Então já já eu faço o cabeçalho, certo? Cabeçalho. Mas por enquanto eu vou aqui fazer esse do logo IFRN, porque está bem desconfigurado, tá? Que essa imagem é de uma definição boa, aí ele fica desconfigurado. Mas então já começo ajustando o width dela, né? Vou deixar aqui 100%, mas eu poderia colocar em pixels, mas eu vou deixar 100% porque depois eu vou fazer outra coisa com ela, certo? Ok. Esse logo FRN, só para situar vocês, é isso aqui, certo? Então vou configurar isso aqui e depois eu configuro só a imagem. Então, o logo FRN eu vou deixar 100%, porque eu quero que ele ocupe todo o espaço, certo? O texto que ficar ali, eu quero que seja centralizado. Ok. Como é que fica? Tá, ainda ficou muito grande, né? Então, vou configurar agora a imagem em específico, né? Então, para configurar a imagem específica, eu vou usar um seletor. Que seletor é esse, né? Porque como eu vou ter outras imagens no meu texto, eu tenho que usar um seletor para ir exatamente nela, certo? Nessa imagem aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou usar o seletor ponto logo ifrn, que eu estou dizendo o quê? Que pegue a informação que tiver aqui dentro, né? Que tiver aqui com esse classificador div, certo? Então, só quem tiver... Ah, tem mais uma coisa, né? Se eu fizer isso, logo ifrn div, eu posso pegar os dois, certo? Então, eu vou adicionar, além disso, né? Vou colocar aqui um img. Img. Pronto, ok. Então, nesse
classificador aqui, eu vou colocar um width. Esse width eu vou colocar 240 pixels, que eu já fiz essa medida, é uma proporção que fica legal. E o height dele vai ser 80 pixels. Vamos ver agora como é que fica. Pronto, já deu uma melhorada boa, tá? Então, eu vou fazer outras coisas também aqui. Vou começar a dar uma ajeitada aqui, certo? Eu vou colocar uma borda aqui em alguns lugares para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, vou voltar aqui para o cabeçalho. Então, agora eu posso mexer no cabeçalho, tá? O cabeçalho eu vou deixar o width dele em alto e o high também. Então, ele vai se ajustar, certo? De acordo com os elementos que tiverem dentro do cabeçalho, tá? Eu vou usar um display grid. Por quê? Porque eu quero dividir isso aqui ao meio, certo? Vocês percebam que tá como se fosse dividido, né? Aqui eu tenho uma parte esquerda e tenho uma parte direita, certo? Então vou dividir esse, essa informação, tá? Em dois. Vou voltar para cá. Grid. E como é que vai ser esse grid? Vai ser um grid template columns, onde eu vou ter 50, 50, tá? Vou ter duas colunas divididas em 50%, certo? Além disso, eu vou botar um border aqui, só para a gente ver o que está acontecendo, né? Um pixel, solid, e eu vou usar essa cor aqui. Ok, vamos ver o que acontece. Pronto. Então vocês estão vendo ó, que a minha borda aqui está ocupando tudo e vou ter duas partes, né? Aqui uma parte e a segunda parte, certo? Essa primeira parte é dado por isso aqui e a segunda parte vai ser o que eu vou chamar de rede busca, certo? Então, div.rede busca, ok? Que eu vou colocar alguma coisa aqui só para a gente visualizar a segunda parte. Pronto, então vocês estão vendo que está dividido em duas partes, certo? Deixa eu voltar aqui para o CSS, que eu vou continuar aqui organizando essas informações, certo? Coloquei cabeçalho, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok, ok. Pronto, isso mesmo. Então, aqui cabeçalho, ok. Vamos aqui para o logo IFRN, certo? O logo IFRN, eu coloquei ele 100%, text align 100. Aí eu quero fazer o seguinte, certo? Eu quero dispor esses elementos aqui, um do lado do outro, tá? Tem algumas formas de se fazer isso, certo? Eu posso simplesmente colocar display como inline, ele vai ajustar isso aqui. Tá, tem como ajustar isso aqui, contei dois. Tá, porque tem que ser o logo IFRN display inline, ok. Tá, ele não colocou um display inline, mas ok. Outra forma de fazer isso é utilizando o é, flex direction, aí coloca a forma, né, em row, para dizer que a direção vai ficar em linha, e justify content center. Então isso aí já ajusta tanto na horizontal quanto na vertical, certo? Aí ele vai ficar assim, tá? Então vai ficar ajustado tanto na horizontal quanto na vertical. Ok. Além disso, certo? Eu vou colocar aqui, tem o logo, div, image, certo? Isso aqui ficou ajustado, né? Mas ele não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu colocar uma borda aqui só para a gente ver. Tá, não vai ficar aparecendo, né? Mas perceba que isso aqui ele não está centralizado do jeito que eu queria, tá?
porque eu preciso de alguma forma expandir essa caixinha, porque essa caixinha ela tá como se fosse assim, ó, tá? Então preciso expandir essa caixinha para ela ficar ajustada do jeito que eu gostaria, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma configuração específica só para ele. Então, tá aqui logo IFRN, porque ele está dentro do logo IFRN, tá? Do classificador. Aí eu tenho div e eu tenho p, porque o meu texto está dentro de um p, certo? Deixa eu dar uma quebra aqui para ficar mais fácil visualizar. Então, meu texto está dentro de um p. Então, aqui dentro eu vou colocar algumas configurações, tá? Uma delas é o padding. Eu posso fazer isso de várias formas, tá? Essa expansão dessa caixa aqui na vertical. Mas uma delas é que eu vou fazer aqui usando um padding. Tá aqui 15 pixels. Tá. Aí ele vai dar uma expandida. Pronto, já ficou mais centralizado, certo? Eu vou colocar aqui um margin left, só para afastar o texto um pouquinho mais para cá, certo? Margin left, 15 pixels, 15 pixels. E o text align, eu vou colocar ele alinhado à esquerda. Tá, deixa eu fazer isso aqui sem um text left, margin left primeiro, né? Então vou alinhar ele à esquerda, ó. Ok? Aí eu quero que fique um pouco mais espaçado aqui. Então, margin left 15. Pronto. Aí ele já começa a ficar mais parecido com o que a gente tem aqui. Certo? Além disso, aqui dentro desse P ainda, eu vou mudar a fonte dele, que é a fonte, como vocês podem ver, um pouquinho menor. Então, vou colocar aqui o font size. Esse font size aqui eu já vi aqui que fica bom 12 pixels, é o que fica mais parecido, certo? E eu vou mudar a cor também. O color dele, eu vou usar essa cor aqui. Tá? Então, vamos ver como é que fica. Pronto, então percebam que já está ficando mais parecido com o próprio site do IFRN, certo? Eu poderia ter dado um padding um pouquinho maior aqui, deixa eu dar um padding aqui maior, 18 a 20.